E a gente segue falando sobre gastança, agora os gastos da União com funcionários públicos, pagos com o dinheiro dos pagadores de impostos, que ultrapassaram 400 bilhões de reais no ano passado. O valor cresceu em relação ao ano anterior e marca o terceiro ano seguido de alta. É o maior nível desde 2021. Esse total inclui despesas com salários, encargos e pagamentos judiciais ligados a pessoal. Mesmo sem esses pagamentos extraordinários, os gastos regulares com funcionalismo também aumentaram no ano passado. Entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19, as despesas com pessoal tinham recuado. A redução ocorreu por causa do congelamento de reajustes salariais adotados naquele período, Marcília. A gente, inclusive, exibe o gráfico para mostrar ali, né, que houve ali, principalmente na gestão anterior, um processo de redução do custo do funcionalismo público, agora seguido de um crescimento. Você tocou no ponto da reforma administrativa, que nunca foi prioridade para esse governo. Aliás, declaradamente, eles já disseram isso. Teve até uma tentativa do deputado do Rio de Janeiro de encampar ali uma reforma mais bastante tímida, que nem mexeria ali nos super salários, e já foi também afogada, engavetada no Congresso. E por que isso, Paulo? Porque o governo Lula, ele tem dentro da sua forma de pensar o mundo, se é que a gente pode chamar isso de pensar, a seguinte lógica: gasto é investimento. Né? Gasto público é investimento. Aliás, esses programas sociais, o Piotr estava até mencionando, nem já devemos chamar isso de sociais, porque não são programas sociais, né? São programas eleitoreiros, são programas para você sufocar. Você põe a corda no pescoço do eleitor, do cidadão, e fica puxando. Né? É mais ou menos o seguinte: você puxa ele para perto de você com a corda. Se ele não vier, você deixa a corda cada vez mais apertada no pescoço dele, porque você retira o tal do programa social e ele fica sem nada. Né? Fica completamente avulso, sem qualquer tipo de amparo, porque você o vicia no tal programa social, e a pessoa não tem condições de sobreviver sozinha. Mas a tudo isso o governo Lula chama de investimento. E é mentira, é uma imensa mentira. Então, uma mentira que funciona do ponto de vista eleitoral, mas que, em contrapartida, quebra o país. Quebra o país e vem quebrando o país. O país que o Lula vai deixar para o herdeiro, se ele perder as eleições, enfim, ou quando ele perder as eleições, esse país vai ser um país quebrado. Quebrado por questões como essas. Uma máquina completamente gorda, uma máquina pública totalmente desviada das suas funções originais, engordada por essas fantasias de que isso ajuda, de que isso é um investimento, de que isso faz com que o país funcione melhor, e etc, etc. E um público, um eleitor, um cidadão engordado por programas sociais que viciam a pessoa em votar no Lula e não em conseguir se virar sozinho. É mais ou menos, eu fiquei pensando, o Piotr estava falando aqui sobre programa social, eu fiquei pensando o seguinte: se o seu filho vai mal na escola, está precisando de ajuda, e aí você contrata um professor particular, aí você chega e fala assim: bom, quer saber, eu vou contratar 2, agora eu vou contratar 3, 5, 8 professores particulares. Será que isso significa que o seu filho está indo bem na escola, está melhorando ou está piorando? Quer dizer, quanto mais você entrega programa social, pior está a pessoa e, consequentemente, pior está o país. Quanto mais você engorda a máquina pública, pior estão as contas públicas e não melhores. E assim vamos. Portanto, é uma forma de pensar, repito, se a gente puder chamar isso de pensar o país, que destrói a estrutura do país e entrega para o próximo que vem uma nação totalmente quebrada. Isso se repete há muitos anos e tem efeito cascata, né? Essas medidas são sempre aprovadas em épocas assim, com o povo chegando das festas de fim de ano, indo para o carnaval, distraído pelo recesso, etc, etc, e repercutem nas assembleias legislativas também. É verdade. Começando pelo governo. Repito aquela pergunta que eu faço sempre aqui. Vocês conhecem algum militante do PT desempregado? Eu não conheço. É o programa Desemprego Zero para a companheirada. Esses funcionários
Mas, olha, metade deles é composta por fantasmas. A gráfica do Senado, há 20 anos, tinha 12 mil funcionários. Aí nós fomos saber, alguns jornalistas querem saber o que está acontecendo lá, é que eles contratavam médicos, certamente com parentesco estreito aí com algum deputado, com padrinhos, enfim. Médicos, assessores, tal, todos eles eram oficialmente funcionários da gráfica. Com 12 mil, você não tinha a gráfica da Abril, não tinha isso. Que editava 27 títulos de revista por mês. Não dá para ter tanto funcionário. Aí era uma gráfica fantasma, mas justificava a existência fazendo algum papel de campanha para um deputado, outro deputado requisitava algum negócio. Eu quero saber que fim levou hoje essa gráfica do Senado, que demissão nós não vemos. Eles conseguiram absorver, ou aposentando, pagando por isso, ou deslocando para outros cargos, 12 mil pessoas sem ter demitido ninguém. Então imagine o tamanho do funcionalismo fantasma. É o único funcionalismo fantasma visível, né? Porque é muito grande lá. E eu conheço funcionários da Assembleia Legislativa Paulista que se aposentaram sem ter comparecido ao trabalho um único dia. Eram médicos, não precisavam comparecer e se aposentaram. Que tal? Então, esse é o Brasil. Agora, eu não entendo como é que o Lula faz isso, eu imagino que ele acredite que vai ser eleito. Ele está jogando, a gente sabe o que, para o céu e vai cair na cabeça dele. Isso aí não pode durar. Você já tem hoje uma economia arrebentada. E você gastou em cima do outro. Isso aí não pode acabar direito. Posso só... Diga, Marcelo. A gente está falando aqui da editora, da gráfica do Senado, né? E tem a editora do Senado. Inclusive o Eduardo Bueno, Peninha, lembra aquele rolo? Isso. Peninha, ele integrava, salvo engano, inclusive o conselho editorial. E aí o conselho editorial, tá aí. E aí eu entrei aqui na livraria do Senado e falei, quais serão as obras do momento? Né? E aqui tem um lançamento, A Origem e Formação dos Bairros da Cidade de Macapá. Né? E assim vai. Macapá do Amapá, é a mais importante das capitais, né? Sim. Tá aí o presidente do Senado. Outro aqui, Equidade de Raça no Senado Federal. Né? E assim vai. Então é para isso. Os náufragos de Carnapijó. E aí vamos. Deixa eu voltar com a Ana, mas vou só pedir para a produção exibir uma foto do gás, do botijão de gás que os brasileiros passarão a receber aí, o Vale Gás, com uma etiqueta, praticamente um santinho, né, deste governo Lula, com o logo, inclusive, dessa gestão Lula 3, com essa etiqueta, enfim, que será enviada para os brasileiros em Teresina, Piauí. O programa já começou, Ana, já começou a distribuição. Então, Paula, eu voltei aqui porque muita gente no chat pediu para eu ler a lista, né, que eu fiquei chocada. Não vou ler a lista, pessoal, porque são dezenas e dezenas de deputados do PL que votaram a favor dessa medida populista e que ajuda o Lula na caminhada às eleições presidenciais. Aqui no chat, até a Patrícia Áquila disse o seguinte: Ana, obrigada, inacreditável, deputados do PL. Acabei de ver nomes que jamais imaginei que fossem a favor, ou seja, vá até a ferramenta de busca e procure os nomes. Mas eu pedi para voltar porque é mais fácil falar quem foi contra, quem votou contra essa medida eleitoreira. E aí, os deputados que votaram contra a MP do Gás do Povo, que tem aí, como a Paula disse, né, o santinho da campanha presidencial já pendurado, do Novo
né, todos votaram contra. Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima, Marcel Van Hatten e o Ricardo Salles. Do PL, quem votou contra? Bia Kicis, Bibo Nunes, Carlos Jordi, Cristo Nieto, Daniel Freitas, o delegado Bilinski, Eros Biondini, Júlia Zanata, Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marcos Polon, Mário Frias, Maurício Marcon, Nicolas Ferreira, Ricardo Guide, Rodolfo Nogueira, Sanderson, Sargento Gonçalves, Zé Trovão. Do PP, quem votou contra? Guilherme Derrite, Tião Medeiros. Do PSDB, Giovana de Sá. E do União, Kim Kataguiri e Nicolete. Todos os outros votaram sim. Basicamente é isso. Então, se você quer... se o nome do PL que você imagina não está nessa lista de quem votou contra, dá uma checada. Vamos fazer como o bom jornalismo faz. Vai lá e checa. Põe na ferramenta de busca deputados que votaram a favor da MP do gás. E eu acho que nós devemos e queremos explicações, porque isso é votar com o governo. Mas está com medo de eleição? Mas espera aí, você não tem uma comunicação direta com o seu eleitorado? Precisa votar não apenas uma medida populista como essa, mas também uma medida que ajuda este atual governo que está acabando com o Brasil? Paula.